Boa noite. Hoje vamos falar das testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová que são conhecidos por seu trabalho persistente de evangelização de casa em casa e mesmo nas ruas e pela interpretação particular que dão à Bíblia. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, têm práticas e regras que suscitam muitas polémicas da parte das outras religiões e mesmo da sociedade civil. Por exemplo, não servem nas fileiras das Forças Armadas, não votam, não festejam aniversários de casamento, celebram a morte de Jesus e não o nascimento de Jesus, não aceitam transfusão sanguínea, não cantam o hino nacional, entre outras regras. Para esclarecer algumas teorias e regras das testemunhas de Jeová, convidamos Vijay Barros, que pertence à congregação aqui na Ilha de Santiago. Boa noite. Boa noite. E obrigada pela disponibilidade. Para já, perguntamos, a partir de quando as testemunhas de Jeová chegaram a Cabo Verde? Porque a doutrina surgiu na década de 1870 nos Estados Unidos, fundada por Charles Russell, e em Cabo Verde, quando chegou? Em primeiro lugar, nós queremos agradecer esta oportunidade de poder esclarecer quem são as testemunhas de Jeová, no que é que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos. A nossa atividade chegou a Cabo Verde no ano 1958. Foi nessa altura que um senhor recebeu publicações bíblicas publicadas pelas testemunhas de Jeová, talvez chegadas a Cabo Verde por meio de um imigrante, e ele, quando as leu, acompanhada do seu exemplar da Bíblia, teve a certeza de que havia encontrado a verdade. E ele ficou tão empolgado com aquilo que havia lido que tentou compartilhar com outros, nomeadamente com um velho amigo seu. Então, os dois fizeram uma assinatura, pedindo revistas à Sentinela, que é a revista oficial das Testemunhas de Jeová, bem como a revista Despertai. A partir daí começaram a ler, entenderam melhor aquilo que as Escrituras ensinavam e desde logo perceberam o que é que significa ser testemunha de Jeová. Porque uma testemunha é aquela que fala em defesa de outro. Portanto, eles começaram logo a falar a verdade a respeito de Jeová, Deus. Portanto, os testemunhas de Jeová são uma religião ou uma seita, como dizem certos observadores? Ora, a questão que está a levantar é realmente muito interessante, porque, na verdade, se formos analisar qual é a definição de seita, podemos entender que uma seita é aquela que se origina de uma outra religião, um grupo que se separa de uma outra religião. Isto leva-nos à seguinte pergunta: quando é que surgiram as testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová surgiram na sequência de se terem separado de outra religião ou não? Bem, aquilo que a Bíblia ensina sobre as testemunhas de Jeová é muito interessante, porque se formos ver, a Bíblia quando fala sobre servos de Deus do passado, por exemplo, eu cito o texto de Isaías 43, 10 a 12, quando Deus referiu-se aos seus servos, é curioso que ele os chamou de minhas testemunhas. Em outra passagem bíblica, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, quando a Bíblia fala sobre servos de Deus do passado, desde Abel, o segundo filho de Eva, desde Noé, Enoque, Abrão, Moisés, a Bíblia os chama de nuvem de testemunhas. Mas não respondeu à minha pergunta. Considera-se que as testemunhas de Jeová são religião ou seita? Estou precisamente a tentar chegar lá. Gostaria que resumisse, porque senão, para podermos chegar a questões mais práticas. Ora bem, a partir deste momento que eu já mencionei das citações bíblicas, mais tarde encontramos a citação em referência a Jesus Cristo, chamando de testemunha fiel e verdadeira. Portanto, as testemunhas de Jeová sempre existiram. Agora, como grupo, passaram a existir da data que mencionou, 1870. É verdade que algumas pessoas que hoje são testemunhas de Jeová antes pertenciam a outras religiões. Mas mais tarde, como quando começaram... Como é o caso do vosso fundador. Mais tarde, quando começaram a ler a Bíblia e a entender melhor as Escrituras, então decidiram tornar-se testemunhas de Jeová. Mas é bom salientar que as testemunhas de Jeová não saíram de uma outra religião. As pessoas começaram a ler, a entender melhor as Escrituras e tomaram a decisão de tornarem-se testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová dizem ser a restauração do verdadeiro cristianismo. Como assim?
Quer dizer que as outras religiões não são verdadeiras? Bom, Religiões cristãs, estou a referir. Aquilo que as testemunhas de Jeová têm feito e vem ajudando muitas pessoas a fazer é entender aquilo que a Bíblia ensina. E nós acreditamos que a norma para o verdadeiro cristianismo está nas Escrituras. Portanto, nós estudamos a Bíblia e tentamos fazer exatamente aquilo que está nas Escrituras. Agora, aquilo que as outras religiões fazem, eu acho que ficaria um pouco, de todo, não muito bem estarmos aqui a falar a respeito daquilo que os outros fazem. A explicação de se considerarem a restauração do verdadeiro cristianismo é o facto de considerarem estar a fazer aquilo que está nas outras, nas Escrituras. Exatamente, aquilo que Jesus Cristo fez. Por que razão nas mensagens que as testemunhas de Jeová transmitem de porta em porta, de casa em casa, falam sempre no tal paraíso terrestre, contrariamente às outras religiões que falam no paraíso celeste, portanto, o céu? Ora, nós frisamos muito esta questão, porque, como já lhe disse, antes de uma pessoa tornar-se testemunha de Jeová, ela precisa conhecer bem as Escrituras. E as Escrituras falam precisamente na esperança de um paraíso na terra. O Salmo 37, 29, fala sobre os justos possuírem a terra e não o céu. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os colocou num paraíso, mas foi aqui na terra, não no céu. Portanto, a palavra paraíso significa o quê? Jardim. Jardim tem o quê? Árvores, não é? Portanto, árvores no céu, um jardim no céu. Portanto, logicamente a Bíblia fala sobre a esperança terrestre, um paraíso na terra e não no céu. As testemunhas de Jeová são divididos em dois grupos, portanto, os 144 mil ungidos, né, e a grande multidão. Como assim? Há divisão não sei qual é o termo, há divisão de grupos dentro das testemunhas de Jeová, uns mais perfeitos, outros não sei como é que se explica esta parte. Ora, a Bíblia fala sobre realmente duas esperanças, não é? Contudo, aquilo que a Bíblia também ensina é que os servos de Deus devem ser um povo unido. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 8, se me permite, disse o seguinte: todos vós sois irmãos. Portanto, não importa qual é a diferença de esperança, todos nós somos irmãos. É bom salientar que não há nenhuma diferença, quer dizer, uma separação entre uma classe clerical e a outra, portanto, a classe leiga. Todos somos testemunhas de Jeová e todos fazemos o mesmo trabalho. Contudo, a Bíblia fala sobre aqueles que irão viver no paraíso no futuro na terra. E em Revelação fala sobre esses como sendo a grande multidão. Portanto, aqueles que vão sobreviver à destruição no Armagedon. E a Bíblia fala também em Revelação, no capítulo 14, versículos 1 e versículo 3, sobre os 144 mil. Esses farão parte do governo de Deus. Até se formos ver, é fácil compreender isso. Como é que testemunha de Jeová sabe se pertence aos 144 mil ungidos ou à grande multidão? Só para terminar, é fácil de perceber isso. Por exemplo, há uma classe que governa e o restante são os súditos. Portanto, os 144 mil vão para o céu reinar com Jesus. Assim aqueles como que governam vão para o céu, portanto, são os 144 mil ungidos. Assim como está na Revelação 5, 9 e 10. E os outros hão de contentar-se com o paraíso terrestre, é isso? Mas não é por causa dos 144 mil terem sido mais fiéis ou mais leais a Deus. Simplesmente uma diferença de esperança. E esta diferença de esperança não é escolhida pela pessoa. Quer dizer, não sou eu que decido se quero viver no paraíso na terra ou não. A escolha é feita por Jeová Deus. Portanto, aqueles que forem escolhidos, é o que está na Bíblia, por isso é que se diz que são ungidos, que significa escolhidos, são escolhidos por Deus, é que irão reinar no céu. Não é porque a pessoa escolhe por mérito próprio. Quem é Deus para os testemunhas de Jeová? Ora, as Escrituras em Revelação capítulo 4, versículo 11, descrevem o Deus verdadeiro como sendo o Criador, aquele que fez todas as coisas. E a Revelação também dizia, no capítulo 4, versículo 11, que Ele merece toda a glória e todo o louvor. Portanto, nós, como sendo suas criaturas, temos o dever, a obrigação de adorá-lo. E a Bíblia identifica esse Deus Criador pelo seu nome próprio. Em Êxodo capítulo 6, versículo 3, ele é identificado como sendo Jeová. E quem é Jesus Cristo? Como é que os testemunhos de Jeová interpretam a figura de Jesus Cristo? Assim como a Bíblia o faz. A Bíblia chama Jesus de Filho de Deus.
Nas mais diversas partes, Jesus chamou a Deus de Pai. Portanto, ele próprio identificou-se como sendo o Filho de Deus. No entanto, os testemunhas de Jeová negam a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer explicar um pouco? Não são as testemunhas de Jeová que negam a Trindade. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia, em parte alguma, menciona sequer a palavra Trindade. Por outro lado, veja, se Jesus chamou a Deus de Pai, ora, como é que ele e o Pai podem ser a mesma pessoa? Quando ele foi batizado no Rio Jordão, em Mateus 3, 17 e 18, menciona que houve uma voz que saiu do céu. E a voz disse, este é o meu filho. Portanto, se Jesus fosse Deus e Jesus estava na terra sendo batizado, de quem era aquela voz? Portanto, a Bíblia menciona claramente que há Jeová, o Deus Pai, e há Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Portanto, por recusar a existência da Trindade, os testemunhas de Jeová não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Bom, as testemunhas de Jeová, como disse, fazem aquilo que a Bíblia diz. Portanto, a Trindade não é um ensino apoiado pela Bíblia, em parte alguma esta palavra aparece na Bíblia, de modo que o batismo realizado pelas testemunhas de Jeová ocorre da seguinte forma: a pessoa primeiro tem que aprender a verdade da Bíblia. E quando ela aprende a verdade da Bíblia por meio de estudo regular, sistemático da Bíblia, ela aprende a verdade sobre Deus, sobre Jeová, o Pai. Portanto, para perceber qual é a sua posição, qual é a sua autoridade. E a pessoa reconhece o papel que Jeová desempenha na sua vida. A pessoa também reconhece o papel desempenhado por Jesus. Mas não é que na hora do batismo alguém vai dizer, olha, você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto não acontece porque a pessoa antes estuda a Bíblia e tem que reconhecer os papéis desempenhados, quer por Jeová, quer por Jesus. Mas pode reconhecer que a interpretação que as testemunhas de Jeová dão à Bíblia suscita polémica, nomeadamente da parte da religião católica e outras religiões evangélicas. Portanto, consideram que as testemunhas de Jeová têm uma interpretação muito particular, muito sua da Bíblia, que diverge muito das outras interpretações. O método que as testemunhas de Jeová usam para interpretar a Bíblia é deixar que a Bíblia interprete a si mesma. Por exemplo, nós procuramos um assunto, buscamos as referências bíblicas sobre aquele assunto, depois chegamos a uma conclusão. Mas é a Bíblia a explicar a Bíblia. Há quem considere que as testemunhas de Jeová reinventaram partes da Bíblia para explicar certas práticas e certas regras. Bom, de qualquer modo, acho que não seria de todo bonito estamos aqui a falar sobre aquilo que as pessoas pensam, não é? É verdade que nós estamos mais expostos pelo trabalho que realizamos, nós pregamos de casa em casa e, portanto, contactamos muitas pessoas, portanto, é normal que as pessoas tenham muitas ideias sobre as testemunhas de Jeová, porque cada pessoa tem o direito de ter a sua própria opinião. Agora, estar aqui a falar sobre o que eles pensam, se é polémico ou se não é, acho que de todo não seria bom. Por que razão os testemunhas de Jeová não celebram, por exemplo, o nascimento de Jesus, o Natal? Ora, em primeiro lugar, é bom esclarecer que as testemunhas de Jeová não são contra festas. Ao contrário do que se pensa, nós nos divertimos. Passamos tempo com a nossa família, com os nossos amigos. Agora, quanto à questão que levanta concernente ao Natal, as testemunhas de Jeová realmente não comemoram o Natal e fazem-no por várias razões. A primeira razão tem a ver com a própria Bíblia, com aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. Todos nós sabemos que é a época do inverno. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, as Escrituras dizem que na noite em que Jesus nasceu, pastores estavam vivendo ao ar livre, no campo, mantendo vigílias sobre os seus rebanhos. Ora, se era inverno, 25 de dezembro, como é que era possível os pastores estarem no campo? Aliás, se me permite, tenho aqui uma citação feita por uma enciclopédia, aliás, por um livro chamado A Vida Diária na Época de Jesus. Ela faz o seguinte comentário. Diz que os rebanhos ficavam ao ar livre da semana antes da Páscoa, fim de março, até meados de novembro.
Daí eles passavam o inverno em abrigos. E só com base nisso podemos ver que é improvável que a data tradicional do Natal esteja certa, visto que o Evangelho diz que os pastores estavam nos campos. Mas, portanto, esta é a razão pela qual nós não celebramos. Teólogos e estudiosos explicam que o 25 de dezembro foi aproveitado, era uma festa pagã, portanto, dedicado ao Deus Sol, festa dedicada ao Deus Sol invencível, e que foi aproveitada para evangelizar os povos que não tinham em Jesus Cristo o Deus único. Portanto, é um dado assente que 25 de dezembro era uma data pagã que depois foi aproveitada. Mesmo assim, as testemunhas de Jeová não aceitam festejar esta data. Ora, se é uma data que tem como origem pagã, como é que uma religião cristã poderia festejá-la? Mas celebram a morte de Jesus. Preferem celebrar a morte de Jesus e não a data, o 25 de dezembro, que é a data do nascimento. Não é uma questão de preferir. Eu disse que é aquilo que a Bíblia diz. Em Lucas capítulo 2, versículos 19 e 20, quando Jesus instituiu a comemoração da sua morte, foi ele mesmo quem disse: persistia em fazer isso em memória de mim. Por isso é que nós celebramos a sua morte. Se ele dissesse a mesma coisa em relação ao seu nascimento, a coisa já seria diferente. Mas nós fazemos aquilo que a Bíblia diz. E em relação ao Natal, há bocado citou um comentário feito pela Enciclopédia Barça. Eu vou aqui citar pelo menos a Enciclopédia Americana, que diz que muitos eruditos acreditam que essa data foi escolhida para que o cristianismo fizesse mais sentido para os pagãos convertidos. Ora, por esta razão, por ter uma origem pagã, nós, as testemunhas, não celebramos o Natal. E não festejam também o aniversário de nascimento. Porquê? Que mal há em se festejar o dia em que se nasceu? Como disse há bocado, nós não somos contra festas, não é? E nós gostamos até. Curiosamente, quanto aos aniversários, é verdade que é uma alegria para os pais o nascimento de uma criança. Contudo, a Bíblia não menciona aniversários natalícios de servos de Deus. Mas isto não foi uma omissão propositada, porque ela menciona 2 casos de aniversários natalícios. Um comemorado por Faraó, do Egito, conforme Gênesis capítulo 40, e outro celebrado por Herodes Antipas. E, curiosamente, esses 2 aniversários natalícios são colocados numa luz desfavorável, porque nesses 2 aniversários ocorreram 2 assassinatos. No de Faraó, do chefe dos padeiros, e no de Herodes, portanto, a morte de João Batista. Mas os 2 assassinatos não aconteceram porque era aniversário do rei do Egito ou do rei Herodes. Aconteceram por circunstâncias que aconteceram durante as festas. Mas o que é facto é que, não só por causa desses acontecimentos, mas esses 2 homens não eram adoradores de Deus. Ora, se fosse uma celebração para ser comemorada, a Bíblia, por certo, relataria casos de servos de Deus que comemoraram os aniversários. Aliás, vou aqui apenas citar uma enciclopédia, a Enciclopédia Mundial, dizia que os primeiros cristãos consideravam um costume pagão celebrar a data de nascimento de qualquer pessoa. Um outro livro, chamado A Tradição dos Aniversários Natalícios, dizia que o espírito, portanto, que acreditavam que a pessoa tinha um espírito protetor, que assistia ao seu nascimento e que acompanhava por toda a vida. Esse livro dizia que esse espírito tinha uma relação mística com o Deus cuja data de nascimento era a mesma que o da pessoa. Portanto, primeiro, porque o nascimento, portanto, aniversários natalícios não são mencionados na Bíblia como sendo comemorados por servos de Deus. Segundo, por terem uma relação com o paganismo. E terceiro, porque os cristãos sempre foram incentivados a serem modestos. E, como tal, não acham que o nascimento de uma pessoa é algo assim tão importante que deva ser comemorado. A morte é mais importante, segundo as testemunhas de Jeová? A Bíblia menciona que deve-se comemorar a morte de Jesus Cristo. E por isso, os testemunhos de Jeová têm na morte de Jesus uma das maiores celebrações é a única que a Bíblia menciona e a única que a Bíblia incentiva a fazer. É bom esclarecer aqui que as testemunhas de Jeová também não comemoram a morte de entes queridos. Não celebramos aniversários natalícios, mas também nós não comemoramos a morte de nossos parentes. Longe disso.
não é? Apenas comemoramos a morte de Jesus porque Ele ordenou que assim o fizéssemos. Na vossa doutrina diz-se que consideram a morte mais importante que o nascimento. Por quê? Bem, a Bíblia diz em Eclesiastes 7:2 que o dia da morte é melhor do que o dia em que se nasce. E por uma razão bem simples. Ora, quando a pessoa não nasce com nenhuma reputação. Ela ainda não fez nada digna de ser mencionada ou de ser louvada. Contudo, quando a pessoa morre, não é? A pessoa já deixa uma reputação. Portanto, é aquilo que a Bíblia diz. Agora, não significa isso que nós comemoramos a morte de alguém. Não, não é nada disso. Não comemoramos os aniversários pelas razões que eu aqui já citei. Como é que um testemunha de Jeová se sente no dia do aniversário de nascimento? Sente-se alegre? Ora, para nós é um dia normal. Aliás, para uma família de testemunhas de Jeová, é um dia como qualquer outro dia. Portanto, nós não celebramos aniversários. Logicamente, não vamos fazer uma festa, não vamos trocar presentes. Isto podemos fazer outros dias, não é? E pode-se fazer isso todo o ano. Não necessariamente temos que esperar um dia do ano para fazer. Olha, eu até pessoalmente, algumas vezes já esqueci-me do dia do meu aniversário. Passou-me completamente despercebido, porque não é um dia que eu dou tanta importância. E se tivesse lembrado, passaria em branco também? Já me lembrei diversas vezes e passou em branco. É o que a Bíblia diz, é o que fazemos. Quanto às transfusões, esta é outra parte muito polémica que leva alguns observadores e teóricos a dizerem que as testemunhas de Jeová são fanáticos que rejeitam o tratamento, rejeitam a transfusão de sangue e preferem morrer a aceitar uma transfusão de sangue. Ora, como disse, esta é uma situação um bocado delicada, não é? Para já, as testemunhas de Jeová dão grande valor à vida. Aliás, se nós não dessemos valor à vida, não íamos procurar tratamento médico. Se nós preferíssemos que nossos parentes morressem, não é, em vez de aceitar sangue, logicamente nós não os iríamos levar ao hospital para procurar tratamento médico. Aquilo que as testemunhas de Jeová fazem é obedecer estritamente àquilo que a Bíblia diz. Olha, o que acontece é o seguinte, nós não escolhemos que parte da Bíblia vamos obedecer e que parte da Bíblia não vamos obedecer. Para nós, ou se obedece a Jeová Deus, ou não se obedece. A Bíblia diz em Atos capítulo 15... Mas a Bíblia não diz para não se aceitar a transfusão de sangue. Bem, é verdade que a Bíblia não usa a palavra transfusão. Mas se formos ler em Atos capítulo 15 e o versículo 29, lá dizia que os cristãos devem persistir em abster-se de sangue. Ora, a palavra abster-se significa não fazer qualquer uso. Portanto, logicamente... Abster-se de sangue significa não usar sangue como dieta alimentar, mas não tem nada a ver com tratamento médico, como um método de tratamento médico. Ingerir sangue é completamente diferente. Então, diga-me uma coisa, acha que uma pessoa que vai para o médico, uma pessoa é alcoólatra, e o médico diz-lhe assim, olha, você tem que abster-se do álcool. Ele chega a casa, não bebe álcool, mas injeta o álcool. Absteve-se de álcool? São duas situações completamente diferentes em relação ao sangue, porque o sangue é vida. Neste caso, um doente, por exemplo, suponhamos um doente com leucemia. O tratamento só se faz com quimioterapia e transfusão de sangue. O testemunha de Jeová prefere morrer então, porque a Bíblia diz para não ingerir sangue. Ora, as testemunhas de Jeová, como já lhe disse, não preferem morrer, porque senão não iam procurar tratamento. Aquilo que acontece é o seguinte, nós não aceitamos sangue porque é o mandamento da Bíblia. Contudo, quanto a esta questão, é bom esclarecer que há métodos alternativos. Quando não há, por exemplo, no caso de uma leucemia, quando não há? A nossa organização é capaz, por exemplo, neste país, neste momento, de, em menos de 24 horas, providenciar, por exemplo, eritropoetina, que é uma alternativa à transfusão de sangue. E é bom salientar, por exemplo, o comentário que algumas revistas fazem em relação ao tratamento sem sangue. Uma revista, por exemplo, em 2004, uma revista médica, disse o seguinte,
Muitas das técnicas desenvolvidas para pacientes testemunhas de Jeová em breve se tornarão procedimentos padrão. E um outro artigo de 2010 dizia que a cirurgia sem sangue não deveria se limitar apenas às testemunhas de Jeová, mas fazer parte integral da parte cirúrgica básica. Portanto, não é, quer dizer, uma invenção das testemunhas de Jeová, não é, digamos, uma crença que elas inventaram. Está nas Escrituras e nós obedecemos aquilo que a Bíblia diz. Mas aí é que reside a polêmica, a interpretação sempre diferente, segundo os teólogos, que as testemunhas de Jeová dão às Escrituras. Bom, como disse, o método que nós usamos é a Bíblia, interpretar a Bíblia. Agora, aquilo que os outros dizem... Quer dizer que a interpretação dos outros é que está sempre errada? Acho que nesta questão seria melhor os outros dizerem o que é que pensam sobre isso. Mas nós não podemos afirmar que estão errados ou não, porque cada pessoa tem a sua própria ideia e tem o direito de ter a sua própria opinião. Mas nós acreditamos naquilo que está na Bíblia. Quando se lê abster-se de sangue, como é que se vai interpretar? É abster-se de sangue. Mudando de assunto, as testemunhas de Jeová não votam, não participam em atos políticos, por considerarem que todo o sistema político ou governamental tem a marca da besta ou da fera do Apocalipse, seja lá o que for. Onde é que fica a aplicação da cidadania? Os testemunhas de Jeová não se sentem frustrados por não participarem na decisão da vida do seu país? Ora, as testemunhas de Jeová, nós respeitamos muito o direito que todos têm de votar ou não. Nós não opomos quando alguém toma a decisão de votar. E nem também dizemos aos outros para não votarem. Alguém que não pertence às testemunhas de Jeová, isso quer dizer? E nem opomos quando os outros querem votar. Nós temos o maior respeito pelo ato eleitoral. A cidadania das testemunhas de Jeová, não há nenhuma outra organização religiosa que se interessa mais pela sociedade. Porque, repare, o trabalho que nós fazemos é contactar as pessoas de casa em casa. Nós vamos às casas das pessoas para compartilhar aquilo que sabemos sobre a Bíblia. E qual é o resultado que advém disso? Muitas pessoas que acabam por aceitar os ensinos da Bíblia tornam-se cidadãos melhores, não se envolvem nos males sociais e contribuem para uma sociedade produtiva. Agora, nós não participamos, de facto, nos assuntos políticos deste mundo, mais uma vez, tendo em conta aquilo que a Bíblia diz. Em João capítulo 15, versículo 19, Jesus disse que os seus seguidores não fariam parte do mundo. Aliás, o próprio Jesus, quando quiseram envolvê-lo na política para fazê-lo rei, por 2 vezes ele retirou-se, não aceitou. Outra interpretação da Bíblia diz que o cristão tem 2 pátrias, o céu e o mundo, e deve participar nas coisas deste mundo, portanto, votar, participar em atividades políticas, praticar a sua cidadania. Já o apóstolo Paulo dizia, por exemplo, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Portanto, Romanos 13. Versículo Como é que os testemunhas de Jeová explicam então o facto de não participarem na vida política e de não aceitarem, de considerarem que os governos, o sistema político e mesmo o sistema militar é a marca da besta? Bem, nós temos a obrigação, como disse, em harmonia com Romanos 13:1, de obedecer aos governos. E é isso que nós fazemos. Nós somos cidadãos exemplares, pagamos os nossos impostos e colaboramos com medidas do governo, obedecemos às suas leis. E agora, o que nós não fazemos é, não podemos obedecer aos homens primeiro que a Deus. Temos que obedecer antes a Deus do que aos homens, como dizia Atos 5:29. Mas nós temos o maior respeito pelos governos. Nós contribuímos para que a sociedade seja melhor, pela nossa forma de viver e pelo ensino que administramos. Agora, nós não participamos na política, como já disse, por uma outra razão. É que a congregação, as Testemunhas de Jeová, são um povo unido. Agora imagina que nós participássemos em atos eleitorais ou participássemos na política. Isto causaria muita divisão.
E a Bíblia diz que o povo de Deus deve ser unido. Uma outra razão é que nós ensinamos às pessoas que o reino de Deus... A Bíblia diz também que o povo de Deus tem compromissos terrestres, aqui na terra. Nós ensinamos às pessoas a verdade sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Aliás, na oração famosíssima do Pai Nosso, as pessoas dizem: venha a nós o vosso reino. Estão a pedir que esse governo venha. Ora, se nós ensinamos as pessoas sobre o governo de Deus, depois elas nos vêm a apoiar governos humanos, já talvez não tenhamos tanta franqueza em falar, tanta força de moral. Mas há exemplos, há inúmeros exemplos de governos na Bíblia, portanto, de governantes, o rei Davi, Daniel e outros. Por que razão, então, há esta rejeição em relação à política, a governantes? É verdade que a Bíblia fala sobre o rei Davi, assim como fala de outros reis. Eles eram reis da nação de Israel. E a grande diferença é que eles foram escolhidos por Deus. Deus que os ungiu para reinarem sobre aquele povo, a nação de Israel, que era uma nação especial, porque era uma nação pertencente a Deus. Aquele governo tinha um objetivo. Mas, embora Davi fosse rei, todos reconheciam a Jeová Deus como sendo o rei soberano. Nós não participamos em eleições políticas, como já disse, pelas razões que mencionei, contudo, nós temos o maior respeito pelos governos. Mas combatem formas de governo, todas as formas de governo. Porque bem, combater é uma palavra forte, não é? Se calhar aí, por dizer combater, estaríamos a opor-nos. Rejeitar. Não, nós aceitamos os governos. Tanto é, a única diferença é, para as testemunhas de Jeová, não importa se é o partido A ou se é o partido B quem está no poder. Nós obedecemos aos governos. Esta neutralidade satisfaz? As testemunhas de Jeová? Completamente, porque nos deixa de consciência tranquila, sabendo que estamos a obedecer ao mandamento deixado por Jesus, conforme exemplificado nas Escrituras. Não servem também no serviço militar? Porquê? Por considerarem que o Exército faz parte do sistema político-governamental e é também a besta? Nós não servimos no Exército basicamente por 3 razões. Primeiro, por obediência a Deus. Em Isaías 2:2-4, Deus disse que o seu povo não aprenderia mais a guerra. Nós temos que obedecê-lo. Então, nós não podemos aprender a guerra. Em segundo, por obedecer a Jesus. Quando ele foi preso no jardim de Getsemane, o apóstolo Pedro puxou da espada e golpeou um servo. Jesus disse-lhe: devolve a espada ao seu lugar. Portanto, ele não aprova que os seus seguidores usem armas, ou que aprendam a usar uma arma. E em terceiro lugar, por causa do amor que temos ao próximo. A Bíblia diz que os seguidores de Jesus seriam identificados pelo amor uns pelos outros. Ora, se nós aprendêssemos a guerra e um dia fosse necessário que nós fôssemos para o campo de batalha, iríamos ter que lutar contra um irmão. E isto não seria prova de amor. Por essas razões, nós não prestamos serviço militar. Mas temos respeito por aquilo que o Exército faz, simplesmente nós não participamos desse modo. Aqui vejo uma contradição. A Testemunha de Jeová diz ter amor ao próximo. No entanto, quando um membro deixa as Testemunhas de Jeová, passa a não ser cumprimentado e é banido do convívio da congregação. Isto soa tanto quanto anticristão. Aparentemente. Ora, precisamos saber primeiro porque é que isso acontece. Mais uma vez tendo em conta aquilo que a Bíblia diz. Porquê? Uma pessoa, antes de tornar-se testemunha de Jeová, ela aprende da Bíblia não só os ensinamentos básicos, mas também qual é a norma de conduta, qual deve ser o comportamento. E a pessoa sabe que há certos comportamentos que não coadunam com aquilo que ela aprendeu da Bíblia. Portanto, alguém para ser testemunha de Jeová tem que ter um comportamento que esteja em harmonia com a Bíblia. E isso a pessoa já sabe antes de decidir tornar-se testemunha de Jeová. Mas se porventura ela deixar de comportar assim como a Bíblia menciona, ela, pelo contrário, recebe ajuda para voltar a ter um comportamento em harmonia com a Bíblia. Quando ela recusa essa ajuda, ela não pode mais continuar como testemunha de Jeová. Mas isto é porque ela deixa... O facto de alguém deixar as testemunhas de Jeová e continuar a ser um cidadão respeitável, mas simplesmente não concorda mais
com a doutrina. Isso faz com que seja considerado alguém de mau comportamento? Ora, para já, aquilo que a Bíblia ensina está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, se me permite. O apóstolo Paulo escreveu assim no capítulo 5, no versículo 11: mas eu vos escrevo agora para que cesseis de ter convivência com qualquer que se chame irmão que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, enfim. E por fim, diz no versículo 13, removei o homem iníquo de entre vós. Ora, estamos a seguir aquilo que a Bíblia diz. Qual é o significado do homem iníquo? Aquilo que nós pode fazemos... deixar as testemunhas de Jeová, mas continuar a ter um bom comportamento, ser respeitável, ser amoroso com a família. Aí, por que razão, então, é erradicado, é banido simplesmente do convívio e não é cumprimentado sequer na rua? Aquilo que acontece quando a pessoa deixa de ser testemunha de Jeová, ela pode continuar a frequentar as reuniões, ela pode continuar a ler as publicações das testemunhas de Jeová, simplesmente para-se ter convivência com ela, por basicamente 3 razões. Em primeiro lugar, porque aquilo que está em jogo é a lealdade a Jeová Deus. Foi ele quem disse isso, e então nós temos que obedecê-lo. Em segundo lugar, está digamos, a preocupação que nós temos para manter a congregação de Deus limpa. Porque se a pessoa continuasse a comportar como quiser e continuar a fazer parte do povo de Deus, não haveria qualquer diferença. E em terceiro lugar, é por amor a essa própria pessoa. Porque se ela deixa de comportar-se como a Bíblia diz, mas entretanto ela continua a ser tratada como dantes, como é que ela sentirá que falhou e que precisa ter de novo a aprovação de Deus? Portanto, no fundo é por amor e afastada, como se tivesse uma doença contagiosa. Não, não é isso, porque a pessoa, por exemplo, vai ao salão do reino, senta-se onde quiser, senta-se ao lado de outras testemunhas de Jeová, e ela de vez em quando recebe visitas de testemunhas de Jeová que estão qualificadas para esse serviço, para ajudá-la a retornar ao povo de Deus. Portanto, ela não é... Se recusa? Se ela recusar, é uma decisão que ela tomou. Até porque quando a pessoa deixa de comportar em harmonia com aquilo que a Bíblia diz, digamos, é ela própria que está a afastar-se da congregação. Porque ela sabia que certos comportamentos não são aprovados pela Bíblia. Os testemunhas de Jeová, ou as testemunhas de Jeová, não sei qual é o... Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não cantam o hino nacional e não saúdam a bandeira nacional. Por quê? Nós temos o maior respeito pelo hino nacional e pela bandeira. Uma enciclopédia diz que a bandeira, assim como a cruz, também é sagrada. Portanto, a bandeira também pode ser incluída como um ato de adoração. E nós recebemos a obrigação de adorarmos apenas a Jeová Deus. Contudo, quando o hino nacional é cantado, quer seja ao pé de uma bandeira ou não, nós comportamos-nos com respeito, respeitamos esse momento. Por exemplo, se for numa escola, as crianças são, portanto, exortadas a levantarem-se para cantar o hino nacional. Está lá uma criança que é testemunha de Jeová, ela também se levanta, em sinal de respeito. Só não participa num ato em si, porque consideramos ser um ato de adoração à pátria. E nós temos a obrigação de adorar apenas a Jeová Deus. Não estarão a confundir honra à pátria com adoração à pátria? Não estamos a confundir, porque aquilo que mesmo livros antigos, enciclopédias dizem, é que os cristãos do primeiro século também não faziam isso. E, portanto, nós também não o fazemos. Portanto, cantar o hino nacional e saudar a bandeira é um ato de adoração que as testemunhas de Jeová condenam. As testemunhas de Jeová quer dizer, a Bíblia diz que devemos adorar apenas a Jeová Deus. Portanto, nós não só não adoramos a bandeira ou o hino nacional, como também não adoramos qualquer outra coisa a não ser Jeová Deus. Que mal há em honrar os símbolos nacionais? Ora, é verdade que cada pessoa tem a sua própria opinião, não é? Mas as testemunhas de Jeová, de acordo com a Bíblia, esta é a nossa posição. Nós não, por exemplo, queimamos uma bandeira, rasgamos uma bandeira. Nós respeitamos aqueles que querem honrar a bandeira, querem usá-lo, mas nós decidimos não fazê-lo, porque a Bíblia diz que é um ato de adoração e adoramos apenas a Jeová. Os vossos responsáveis não usam títulos honoríficos, por exemplo, padre, pastor. Como é que se designam entre si, então, em termos de hierarquia?
Ora, Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 23, que, há bocado eu citei o versículo 8, dizia: todos vós sois irmãos. E no versículo 10 ele disse: não sejais chamados de líderes, pois o vosso líder é um só, o Cristo. Portanto, a Testemunha de Jeová não tem qualquer líder humano. O nosso líder é Jesus Cristo. Contudo, no seio das Testemunhas de Jeová não há separação de classes. Quer dizer, há hierarquias. Não. Há pessoas com responsabilidades diferentes. Não é? Todas as Testemunhas de Jeová pregam de casa em casa. E todas as Testemunhas de Jeová ensinam a Bíblia a outros. Mas alguém que prega no Salão do Reino, como é chamado o vosso local de culto, digamos assim, como é designado? Sim, entre as Testemunhas de Jeová há pessoas que com responsabilidades de ensino. E esses são chamados de anciãos, que é um termo também usado na Bíblia. Aliás, em Atos, no capítulo 28, fala-se precisamente sobre esses anciãos. Mas eles não são considerados, aliás, não se consideram superiores aos demais, nem são considerados superiores pelos demais. Têm simplesmente responsabilidades diferentes. Eles ensinam, eles ajudam a proteger o rebanho de perigos espirituais, mas também dão treinamento ao rebanho no que tange ao trabalho de pregação em si, que é a principal responsabilidade de uma testemunha de Jeová. A mulher está proibida de dirigir uma reunião no Salão do Reino. Por quê? Numa época em que se fala tanto de igualdade de género, qual é a razão desta regra? Ora, a Bíblia diz também que a responsabilidade de ensinar na congregação cristã cabe aos homens. É o que está na Bíblia. Porque Deus determinou assim. A mulher não tem capacidade para ensinar? Mas as mulheres testemunhas de Jeová ensinam, e ensinam muito bem. Por exemplo, quando você vê as testemunhas de Jeová a pregar de casa em casa, vê tanto homens como mulheres. Mas não no Salão do Reino. E aquilo que as testemunhas de Jeová estão a fazer, as senhoras, é pregar, é ensinar. Dão estudos bíblicos. No Salão do Reino também participam. Por exemplo, quando há partes em que a assistência pode comentar, as mulheres também participam. Mas não dirigem. Há também uma reunião chamada Escola do Ministério Teocrático, em que as mulheres têm a oportunidade de apresentar as suas partes, chamadas designações. Quem frequenta o Salão do Reino sabe que as mulheres têm parte também em apresentar ensino, mas, claro, debaixo da supervisão de um homem qualificado. Porque as mulheres são menos capazes? Se fossem menos capazes, as mulheres não pregariam, nem fariam tudo aquilo que eu mencionei aqui. As testemunhas de Jeová oram em nome de Jesus? É o mandamento da Bíblia. Em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ensinou-nos a fazer isso e é o que fazemos. Dizem também que quando o ser humano morre, a alma também morre. É isso? Porque a alma não é imortal, contrariamente àquilo que dizem as outras religiões. Bem, não é um conceito inventado pelas testemunhas de Jeová. É aquilo que a Bíblia diz. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz claramente: a alma que pecar, ela é que morrerá. Também em Eclesiastes 9, 5, diz que os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Portanto, a ideia de imortalidade da alma não se origina da Bíblia. Aliás, veja, se há uma alma imortal, significa que essa imortalidade cabe a todos, não é? Agora, acha correto Deus dar imortalidade a todos? Portanto, a Bíblia não fala na imortalidade da alma. Quem merece a imortalidade, então? A Bíblia não fala na imortalidade da alma. A Bíblia fala, assim, na esperança de vida eterna. Para aqueles que obedecerem a Jeová, cumprirem os seus preceitos na Bíblia, poderão ter vida eterna na terra. Como é que as testemunhas de Jeová encaram a morte? Nós encaramos a morte por aquilo que ela é. É o fim da vida. Aquilo que a Bíblia menciona é que quando alguém morre, ela deixa de manter os seus sentidos. Por exemplo, lembro-me agora de João capítulo 11, quando Jesus falou sobre a morte de Lázaro, ele disse: Lázaro, nosso amigo, foi descansar. Portanto, a morte, a pessoa simplesmente deixa de sentir, ela para de sofrer e já não tem qualquer existência consciente.
Bem, obrigada, Vijay Barros, pelos esclarecimentos em relação à interpretação que as testemunhas de Jeová dá à Bíblia e também em relação a determinadas práticas que suscitam polémica da parte da sociedade e também das outras religiões. Agradecemos a disponibilidade. Nós agradecemos e só para concluir, estas questões que levantou foram aqui respondidas em grande parte graças ao nosso site oficial. Portanto, se alguém quiser saber mais sobre as testemunhas de Jeová, para além de aceitar uma visita que elas fazem, também pode consultar o site oficial que é www.jw.org e poderão ter mais informações. Muito obrigada. Agradecemos também. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite também ao estimado telespectador e agradecemos o facto de terem acompanhado esta conversa e terem procurado entender melhor as explicações, as interpretações que as testemunhas de Jeová dão à Bíblia e também algumas práticas no seio da doutrina. Continuação de muito boa noite.